Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast, o podcast do professor Alberto Claro. Ouça aqui e me siga nas redes sociais, me ache por lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender sobre o que é administração, comunicação e marketing, ou melhor, tudo isso junto. Vamos lá? Vamos juntos? Bora lá! Vez por outra, gosto de passar para você alguns termos mais atuais da área de gestão. Desta vez, optei pela gestão de pessoas, ou o bom e velho setor de RH, os recursos humanos, alguns também chamam de departamento pessoal. Bom, esses termos são importantes também para qualquer profissional que se preocupa com o desenvolvimento da sua carreira e das suas habilidades e competências. Sempre surgem novidades, portanto, para muitos de vocês se torna difícil estar a par desses termos. Mas estou aqui para dar uma mãozinha e disponibilizar termos que estão presentes nas rodas de conversa empresariais. Muitos termos são tão recentes que ainda estão sendo utilizados no mercado pelo seu nome em inglês. Não sou adepto dos estrangeirismos, mas se trata de uma prática de mercado. E, com o tempo, acabam se incorporando ao vernáculo das empresas e das carreiras de muitos. Vamos a eles? Bom, a inteligência artificial é uma tecnologia que tem revolucionado inúmeros setores de atividade empresarial com um trabalho mais ágil e inteligente. Percebemos que ela é cada vez mais aplicada na gestão de pessoas como propulsora de estratégia de recrutamento e seleção mais apurada. Agora é a vez de uma sigla, a ATS, o Applicant Tracking System, que se trata de uma plataforma de recrutamento que junta em um único lugar todos os recursos necessários para analisar, selecionar e recrutar talentos de forma simples, rápida e baseada em tecnologia. Já se percebe que alguns deles utilizam tecnologia de inteligência artificial. Esse termo pode ser mais conhecido que eu vou falar agora, né? O burnout. Ele é visto como um estresse avançado, configurando-se no esgotamento físico e mental do profissional ou de um time de trabalho. Este é um dos termos técnicos de gestão de pessoas bastante utilizado pela área em virtude da crescente discussão sobre saúde mental no trabalho, ainda mais em momentos pandêmicos como os que vivemos atualmente. Quando nos referimos ao conjunto de medidas e normas que promovam o desenvolvimento de um negócio a partir de suas próprias diretrizes, nos referimos ao compliance. Esse conceito facilita o diagnóstico de eventuais desvios ou inconformidades. As organizações precisam escrever suas políticas internas, normas de conduta e manuais de procedimentos de forma clara para que todos saibam seus limites, responsabilidades, direitos e deveres. Chegamos a um outro termo mais comum, mas super importante, a cultura organizacional, que é o pilar institucional a ser seguido pela empresa e que são aplicados em sua rotina. Costuma-se dizer que sem cultura não há estratégia que dê certo em uma organização. E a cultura determina o sucesso do que se planeja. Então, meus caros ouvintes, olho nela. Fala-se muito sobre educação continuada para as pessoas nas empresas. Então o termo e-learning trata da modalidade de ensino à distância por meio da internet e outros meios eletrônicos ou digitais. Hoje, nas organizações também podem auxiliar na criação das trilhas de aprendizagem. Mas já percebemos a utilização, por exemplo, do Deep Learning, que é uma aprendizagem profunda, dita em português, que é uma tecnologia avançada que treina máquinas a aprenderem tarefas como seres humanos. Na mesma vertente que a inteligência artificial, o Deep Learning ganhará mais espaço nas estratégias da gestão de pessoas a cada dia. Assim como essas duas, também influenciará o futuro recrutamento nos próximos anos a Machine Learning, que é uma aprendizagem de máquina, que é a outra tecnologia que busca, a partir de estatística e algoritmos, ensinar máquinas a partir de padrões e experiências. Cuidado apenas para não criar uma segregação às minorias, aos grupos minoritários da sociedade.
Já a modalidade de uso das ferramentas online para o recrutamento e seleção de profissionais se chama e-recruitment, um dos termos usados em recursos humanos com a chegada das soluções tecnológicas no setor. Aqui vai um termo que já foi tema de um artigo meu anterior, por aqui também, um podcast, que é a Employee Experience. Cada vez mais, a retenção de talentos será um dos pilares em qualquer organização. Para tanto, o gestor de pessoas precisará investir em experiências positivas que engajem os seus colaboradores com a cultura organizacional e propósito. A Employee Experience é muito útil para isso e deve estar na pauta estratégica. Sabe aquele termo que estamos ouvindo muito nos dias de hoje, nos movimentos sociais? Então, que esse termo, inclusive, é original e veio da área de pessoas. É o empowerment, ou empoderamento, que se refere à delegação de autonomia e autoridade aos colaboradores para que tomem as decisões e assumam mais responsabilidades. Já falei aqui da experiência do cliente consumidor ou usuário, mas e da experiência do candidato à vaga de empresa? Conforme os processos seletivos ganham novas proporções e complexidade, os candidatos são também enxergados como clientes. A experiência proporcionada deve mudar drasticamente. Por isso, a experiência do candidato é um termo que deve ser acompanhado pela empresa. Possíveis insatisfações no processo podem afastar bons talentos e até prejudicar a imagem da marca. Some a isso a jornada dos colaboradores e até dos candidatos à vaga de emprego. Ela é uma ótima metodologia para visualizar os vários estágios através dos quais não apenas o cliente, já falei disso aqui inclusive nos artigos algumas vezes e também no podcast, mas também o colaborador se relaciona com a empresa e vice-versa, permitindo a identificação de pontos problemáticos e momentos críticos em que o feedback e melhorias são necessárias. Nesse processo de jornada, identificamos a ferramenta de funil do recrutamento. Ele engloba todas as etapas de contratação de novos colaboradores e é de grande ajuda na hora de identificar pontos de melhoria e ações que podem aprimorar as taxas de aquisição. Red Count, a seu momento, é a métrica que demonstra a quantidade de colaboradores em uma empresa. A partir dela e de suas variações, é possível construir uma projeção de crescimento do quadro de funcionários que acompanhe o desenvolvimento estratégico da empresa. Existem outros KPIs, ou KPIs, indicadores chaves de desempenho, que eu já falei isso também aqui em algum outro podcast, que devem compor um conjunto de métricas cada vez mais complexas. Tente entender que são importantes para o seu setor de atividade, quais são importantes. É importante também que a empresa possua um job description, ou a descrição do trabalho a ser feito. Um documento interno que afirma claramente os requisitos essenciais da vaga, seus deveres e responsabilidades, além das habilidades necessárias para desempenhar uma função específica. A estratégia de atração de talentos se chama Inbound Recruiting. Ela deriva do marketing digital, aliás, como alguns outros termos aqui falados. Busca atrair os candidatos e nutri-los com conteúdos interessantes e pertinentes durante todo o funil de recrutamento. É uma estratégia que auxilia na construção da marca empregadora e no desenvolvimento de um talent pool engajado. Eu falo desses dois termos daqui a pouquinho mais à frente. Nessa linha, o onboarding é o trabalho de orientar e capacitar os colaboradores recém-contratados para que assimilem rapidamente a cultura e a estrutura da empresa. Falei muito já sobre a marca de uma empresa ou de um produto aqui no podcast, mas agora eu vou apresentar outro tipo de marca, a marca empregadora, que é o cartão de visita da sua empresa. Ela espelha a sua cultura e valores e assim ajuda a recrutar talentos mais alinhados com o seu propósito. O endomarketing, também conhecido como marketing interno, é uma estratégia que visa a aproximação, retenção e encantamento dos colaboradores de uma empresa, que são os principais responsáveis pelo sucesso de uma organização. A marca empregadora deve ser muito bem trabalhada nessa questão. Dados estão com tudo, certo? Por isso que a área de gestão de pessoas usa o People Analytics. Essa análise de pessoas é um método que utiliza a coleta, organização e análise de dados sobre os colaboradores de uma empresa com o intuito de aprimorar a gestão estratégica dessa área.
Recrutamento data-driven é a aplicação de dados na estratégia de aquisição de talentos e ela é de extrema importância para que as decisões nesse processo sejam baseadas em fatos. Por isso, esse termo precisa estar na pauta de todo gestor de pessoas desde já. Quando se trata de falar sobre requalificação das habilidades de um profissional, com o intuito de melhorar seu posicionamento no mercado de trabalho, falamos de reskilling. É importante tanto para quem busca por vagas, como também para os colaboradores de uma empresa. E como você está trabalhando as suas habilidades, tanto comportamentais quanto ferramentais. Já que se fala de métodos ágeis por aí, é importante que a organização possua um RH ágil também. Ele aplica metodologias ágeis para que o setor torne-se mais orientado a resultados, melhore a qualidade das entregas e aprimore a agilidade dos processos. A discussão sobre esse tema tende a crescer muito, portanto, fique de olho. Pessoas que são chamadas de Talent Advisor são os profissionais que extrapolam a caixa, de modo tanto no formato de recrutador e tornar-se também um possível orientador de carreira ou um mentor. Pode ser um grande parceiro da sua organização. Também conhecido como banco de talentos, o Talent Pool possui como princípio atrair os talentos para uma vaga que será aberta em breve em uma empresa. Vemos atualmente que essa estratégia se junta à nutrição e engajamento de base. Nessa tem vários novos temas para você, hein? Nessa parte aqui, hein? Aproveite. Finalmente, chegamos ao upskilling, que trata da melhora das competências técnicas e habilidades interpessoais já existentes no profissional. Essa ação tem o intuito de aprimorar pilares e atua em conjunto com o reskilling, ou também com as power skills, igualmente fundamentais. Espero que tenha, com esses termos todos e jargões, contribuído para o melhor entendimento na área de gestão de pessoas e para a evolução da sua carreira profissional. Faltou algum? Me conte. Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima!